pessoal, como é que vocês estão? Começando essa super live de 30 horas, batendo o recorde da live do ano passado, que foram 26 horas. Né? Essa versão de 2022, mais de 40 profissionais de mercado estarão com a gente nessa jornada até amanhã às 15 horas, quando finaliza com o João Homem. Estou muito feliz, muito satisfeito com esse evento que é histórico. A gente está transmitindo essa live por multiplataformas, pelo YouTube da Liga dos Traders, pelo Connect do Profit, que também é do GG Trader, pelo Instagram da Liga dos Traders, pelo Instagram do GG Trader e também pela nossa plataforma ligadostradersoficial.com.br, né? Então é também uma novidade que a gente está trazendo aí para a gente atingir o maior número de pessoas. Queria agradecer os patrocinadores que apoiaram esse projeto, a Lógica, a U-Trading e também a Times Trades, a livraria, trazendo conhecimento para todos. E principalmente os participantes que aqui estarão. É uma doação, é um tempo que eles deixam de estar com a família em alguns horários muito delicados, como madrugada, mas felizes por estarem participando desse evento histórico. E agradecer a vocês, né, que estão aqui com a gente, participando desse evento, colaborando para que o nosso mercado seja cada vez maior e atinja mais pessoas e que os investimentos e essa cultura, né, de mercado financeiro esteja cada vez mais presente na nossa população, né, no Brasil, que a cada dia cresce mais, mas estamos ainda muito longe de mercados mais desenvolvidos como o mercado americano. Então, sem delongas, muito obrigado. Vamos começar a super live com um ícone do mercado brasileiro, um cara que eu admiro muito. Eu acho até difícil alguém não gostar, que faz história já há mais de 2 décadas. Ele vai poder falar sobre isso, ou 2 décadas, né? Deixa ele contar. E vamos começar com o nosso primeiro convidado. Muito bem, GG. Tudo bem, meus amigos que estão nos ouvindo em casa? Um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Fico muito feliz de ter sido convidado por vocês para a gente realmente poder trocar um pouquinho ideias, conversar um pouquinho sobre o mercado, que é realmente uma das grandes paixões que a gente tem nessa vida, né, GG? Eu já queria te Com agradecer por certeza. ter me colocado no início, porque dizem que os mais velhos são primeiro, né? Os mais velhos de mercado, eu acho aqui também que você... Eu tava olhando ali, eu acho que do grupo ali, realmente, eu acho que eu tô entre os mais idosos. Eu tô ali contigo, eu tô batendo 50. Legal. Bom, GG, novamente eu quero dar os parabéns por essa iniciativa de vocês, tá? Eu acho que é uma iniciativa que agrega muito conhecimento para as pessoas, tá? E quando a gente fala sobre agregar conhecimento para as pessoas, eu acho que é uma causa extremamente nobre e muito interessante aquilo que vocês estão construindo aí. Parabéns, meu cara. Obrigado, obrigado. Eu acho que o intuito é ensino colaborativo. Entregar e Exatamente, acho receber. que sim. Acho que todos nós Isso. temos a ensinar e aprender. Então, esse é o meu objetivo com a Liga dos Traders, é meu objetivo de unir traders profissionais e a gente fazer essa troca importante. A gente está transmitindo, galera, pelo Zoom, né? Os participantes estão com o Zoom e a gente faz essa retransmissão do sinal do Zoom para as multiplataformas. A gente, só comentando, pessoal, lá no site da Liga dos Traders oficial.com.br, você vai poder fazer perguntas lá para o Stormer, né, para qualquer convidado. Eu vou receber essas perguntas, a gente vai tentar atender a todos aqui. Tá bem? Bom, vamos lá então? Vamos lá. Estamos prontos aqui. Beleza.
Uma das minhas telas aqui tinha dado um back-off, mas já voltou tudo direitinho. Ótimo. Daí a gente vai conversando e ao mesmo tempo, então, trocando uma ideia. Tá? Vocês devem estar olhando neste momento, pessoal, se está tudo ok, o índice futuro. Eu acho que é importante a gente procurar entender por que o futuro e olhar o futuro usando análise técnica pode ser útil para a maior parte das pessoas. Quando a gente fala de análise técnica, a gente tem que entender que a análise técnica em si, ela é nada mais, nada menos do que a forma de entender como o mercado se desloca e como funciona o deslocamento de preços ao longo do tempo dentro de qualquer ativo que possa ser livremente negociado. Então, quando a gente fala sobre esse ponto, a análise técnica em si, pessoal, ela é extremamente versátil. A gente consegue, sem dúvida alguma, observar qual que é a pressão que está dominando um determinado mercado. A gente consegue identificar se são os compradores que estão agredindo, se são os vendedores que estão agredindo. A gente consegue muitas e muitas vezes localizar se vai ser um dia explosivo, um dia altamente direcional, ou se vai ser um dia não direcional. Ao mesmo tempo, a análise técnica nos permite olhar e entender quais são as zonas que o mercado não quer ir. O que tu quer dizer com isso especificamente, Alexandre? Bom, eu vejo que as pessoas hoje elas estão cometendo um pequeno erro, GG, na medida em que elas entram no mercado, leem os livros de análise técnica clássicas e querem trazer exatamente aquilo para o mundo de hoje. O mundo de hoje é diferente de como o mercado era há 20, 30, 40 anos atrás. E, portanto, a grande parte dos livros que estão escritos neste período não tem efetivamente aquele alfa a mais que pode permitir realmente resultados positivos para um trader. Ao mesmo tempo, quando a gente fala disso, então a gente tem que entender para o que a análise técnica serve e para o que ela não serve. Quando a gente fala de índice futuro, galera, especialmente day trade, nós temos algumas ferramentas extremamente úteis que podem ajudar um trader a localizar zonas em que os compradores vão estar defendendo uma determinada região e zona em que os vendedores vão estar defendendo uma determinada região, muito similar ao que se observa quando aprende a ler fluxo. Então, quando a gente fala assim, o fluxo é melhor do que a análise técnica, a análise técnica é melhor do que fluxo, eu entendo que são complementares, sem dúvida alguma, e um cara que opera bem por análise técnica praticamente vai utilizar muitos dos conceitos que são também observados dentro do fluxo. Bom, esse gráfico que vocês estão vendo aí é o gráfico diário, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que eu planejo as minhas operações e como é que eu tento olhar o futuro e como é que eu tento trabalhar day trade em futuro. E eu acho que isso pode ser interessante para os amigos que estão me ouvindo. Em primeiro lugar, eu sempre inicio o meu dia olhando o gráfico diário do índice futuro. Por quê? Porque é o gráfico diário do índice futuro quem vai me dar a pista de onde estará a abertura do dia de hoje, no final do dia. O que você quer dizer com isso, Storm? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que se vocês olharem aqui este gráfico de uma maneira perfeitamente despretensiosa, vocês vão perceber uma coisa interessante. Se vocês pegarem o candle de um gráfico diário e desenharem ele dessa maneira, vocês terão o que, basicamente? Vocês terão a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento. Se o mercado fosse totalmente aleatório, se o mercado fosse completamente randômico, tá? Absolutamente randômico, nós poderíamos dividir o candle em 3/3, o superior, 1/3 médio e 1/3 inferior, e nós teríamos, então, 30% das vezes a abertura na parte superior do candle, no final do dia,
30% das vezes a abertura estaria no meio do candle e 33% das vezes a abertura estaria no terço inferior. Então, olhando dessa maneira, nós poderíamos dizer que se o mercado fosse completamente randômico, a abertura do dia teria que estar ou perto da máxima ou perto da mínima do dia que está iniciando, em 66% das vezes, que seria basicamente 33% das vezes quando está aqui em cima e 33% das vezes aqui embaixo. Bom, não é isso que acontece dentro do mercado, pessoal. A abertura do dia de hoje, digamos que o mercado estivesse começando agora, a abertura de hoje tem mais de 30% de chance de estar perto da mínima ou perto da máxima do dia. E por que isso é importante? Observe, por exemplo, essa abertura aqui, perto da mínima do dia. Aqui foi perto da máxima, perto da máxima, perto da mínima, perto da máxima, perto da máxima. Aqui foi no meio. Aqui a gente tem perto da máxima, perto da mínima, 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 perto da máxima, perto da mínima, perto da máxima, perto da mínima, perto da máxima, perto da mínima, perto da mínima, perto da máxima, perto da mínima. Ontem a gente viu que a abertura estava perto, ficou perto da máxima do dia. No dia anterior, a abertura tinha ficado perto da mínima do dia. Tá, mas o que eu quero saber disso? O que eu quero saber com isso, basicamente, é o seguinte. Se eu pego e capto de que, na maior parte das vezes, a abertura estará perto da mínima ou da máxima do dia, como aqui estava perto da mínima e aqui estava perto da máxima, estava perto da máxima e aqui estava perto da máxima. Então, se eu conseguir antecipar, se a abertura de segunda-feira, por exemplo, estiver perto da mínima do dia, eu irei então operar na ponta da compra por boa parte do dia, trabalhando então um alvo muito longo. Ao mesmo tempo, se eu consigo antecipar que a abertura de segunda-feira estará perto da máxima do dia, eu posso começar a operar na ponta da venda de uma maneira mais agressiva desde o início do dia. Tá, mas como é que eu vou antecipar isso, Stomer? Como é que eu vou adivinhar, entre aspas, se a abertura estará perto da mínima ou se a abertura estará perto da máxima? Bom, aí que vem a leitura do gráfico diário. Se você está, por exemplo, nessa situação aqui, neste dia, começando o dia, e você vê o mercado fazendo isso aqui, o dia anterior, não precisa ser nenhum mestre Jedi de análise técnica para entender este candle aqui como um candle de reversão. Também não precisa ser nenhum mestre para entender que nós estamos em cima de um fundo prévio. Um fundo que foi testado no início de setembro, no meio de setembro e agora no final de setembro. Na verdade, na metade de setembro. Então, se você tivesse que, digamos assim, entender onde a abertura de amanhã estará mais próximo, se vai estar mais próximo da máxima ou da mínima do dia, você naturalmente diria, cara, eu acho que tem mais chance de amanhã o mercado sentir esse suporte, respeitar o suporte e estar perto da mínima do dia logo na abertura. E veja que foi o que o mercado fez. Na outra situação imediatamente oposta, se tu está nessa situação aqui, tu vê que o mercado sobe 3 dias consecutivos e se aproxima da máxima do candle anterior, do topo prévio que foi observado lá em agosto, metade de agosto, final de agosto, e você está aqui, o que acontecesse? Que a abertura hoje estivesse perto da máxima do dia e o resto do dia fosse de correção. O que o mercado faz? O mercado faz um dia corretivo. E agora vem o ponto mais atraente para um trader, que eu gostaria de deixar esse pequeno truque que eu demorei algum tempo para aprender no mercado. Quando eu estou perto de um suporte, então perto de um suporte do diário, eu preciso de um gap de baixa.
Então, quando eu estou perto de um suporte de um gráfico diário, por exemplo, quando eu estava perto desse suporte aqui, tudo que eu quero é um gap de baixa na abertura do dia. Porque este gap de baixa, como ele acontece aqui, ó, vejam que este gap de baixa, como ele aconteceu aqui nesta abertura, ele é um gap que está tentando perder um suporte. E a de perder o suporte através de um gap de abertura, na maior parte das vezes, é o sinal perfeito de que o resto do dia será de alta. E eu posso, então, operar isso de uma maneira extremamente interessante. Então, quando eu estou perto de um suporte do diário, eu preciso de um gap de baixa na abertura para que eu possa cogitar por entradas. Quando eu estou perto de uma resistência do diário, como eu estou aqui, o que eu preciso para pensar em fazer uma venda é ter um gap de alta, como aconteceu aqui. Este gap de alta vai me dizer o seguinte, cara, a sardinhada entrou comprando em cima de uma zona de resistência e, portanto, eu posso entrar batendo nela com força. Então, este conceito de olhar o diário para procurar por zonas de suporte ou de resistência, ele é um conceito importante. Vejam que aqui a gente tem um suporte localizado nesse momento em 108,492. O que significa? Se nós abrirmos em um de baixa, especialmente um gap abaixo da mínima do dia anterior, neste caso, eu posso sim cogitar uma entrada exatamente no momento em que a gente romper esta mínima e com isso gerar aquilo que eu chamo de gap de compra. O gap de compra ele é uma ferramenta, talvez uma das melhores ferramentas para um day trader trabalhar. Nossos amigos já conhecem o gap de compra, mas eu vou aqui então tentar explicar resumidamente como é que funciona um gap de compra. Gap de compra é um gap que ocorre toda vez que o mercado abre abaixo da mínima do dia anterior. Então vejam que aqui nós tínhamos a mínima do dia anterior posicionada neste preço e nós tivemos a abertura do mercado acontecendo abaixo, através de um leilão. O índice futuro abre abaixo da mínima do dia anterior. Isto, quando acontece em cima de uma zona de suporte de um gráfico diário, seja um fundo prévio, resistência de alta, ou seja, um mercado sobrevendido, estocástico lento bastante sobrevendido, isso irá me permitir imediatamente trabalhar o conceito de uma entrada 1 centavo acima da mínima do dia anterior. Como eu estou ficando imediatamente abaixo da mínima do dia que abriu o gap. E meu alvo seria levar o trade até o final do dia. Então vejam que é uma estratégia muito interessante para day trading que pode ser utilizada no índice futuro e em várias ferramentas até mesmo no dólar. Vou mostrar aqui alguns exemplos só para vocês poderem entender bem o conceito. Veja que o dia terminou aqui, o dia de ontem. Então nós tivemos um dia que fecha basicamente em ter a mínima em 118,258. Essa abertura aqui, a gente por um centavinho, na verdade um tiquezinho, foi abaixo da mínima do dia anterior. Então isso permite uma entrada exatamente quando rompe acima e o mercado vai de até a abertura do dia. Eu vou mostrar aqui os outros exemplos, só para facilitar a visualização e o aprendizado de vocês. Aqui, veja que a gente tem um cenário em que nós tínhamos a mínima do dia anterior aqui. Notem que a abertura está neste ponto. A nossa entrada ocorre um tique acima da mínima do dia anterior, então a gente deixa uma entradinha, um tique acima dessa mínima, e o nosso stop ficará abaixo da mínima do dia que executou a entrada. E aí o mercado faz um movimento bem amplo, buscando um alvo bem legal para a gente. Vejam que, vou mostrar aqui uns outros exemplos. Aqui teve um que a gente abre abaixo da mínima do dia anterior e a gente não consegue cortar acima da mínima, não gerando a entrada e não podendo executar o trade. Aqui a gente teve mais um trade por esse modelo. Vejam que
ela ocorre abaixo da mínima do dia prévio e, literalmente, quando rompe um centavinho acima desse ponto, a gente executa a entrada, coloca nosso história e leva a operação mínimo até o fechamento do dia prévio, no mínimo, mas o ideal é tentar levar para o fechamento do dia. Então dá para fazer uma RP naquele ponto. Sim, dá para fazer uma RP naquele ponto. Vejam que a gente vai ter vários outros exemplos acontecendo ao longo do tempo. Não é uma técnica que funcione sempre, é óbvio, não existe nada que funcione sempre. A gente tem um cenário aqui, ó, em que a gente abre abaixo da mínima do dia anterior. Veja que esse gap de alta aqui, ele permite a entrada e a gente leva a nossa operação, mas a gente não consegue buscar o que seria a máxima do candle prévio. Não conseguimos nesse caso. Ainda assim, foi um movimento que o mercado chegou a puxar em torno de 700 pontos. Aqui a gente teve uma outra possível entrada, que se a gente carregou como day trade, não tivemos lucro, porque a gente teve que terminar neste momento, no fechamento do dia. Vamos olhar aqui outros exemplos. Eu gosto muito de fazer essa situação e perceber essa situação quando eu estou em topos e fundos ascendentes. Então, topos e fundos ascendentes, numa tendência de alta, o cenário fica muitíssimo favorável. É claro que aqui o gap foi exagerado, né? Mas aqui a gente tem uma boa entrada acontecendo dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aqui a gente tem uma outra entrada acontecendo aqui, veja essa abertura abaixo da mínima do dia anterior. E aqui, vamos olhar mais algumas. Olha que linda essa entrada. A gente abre abaixo da mínima do candle prévio e daí a gente executa a entrada e vai o movimento pelo menos até a abertura do dia anterior. Agora, que vocês já estão entendendo como identificar o ponto, aqui tem mais uma entrada, ó. Vejam mais uma entrada de day trade acontecendo na ruptura da mínima do dia prévio, assim que a gente abaixo desta mínima, gerando um gap de compra para tentar ficar comprado até o fechamento do dia. Vou mostrar mais alguns exemplos. Aqui tem mais uma, isso aqui é até numa tendência de baixa. Na tendência de baixa eu sou bem mais cauteloso, mas também executo o modelo. Tá? Eu prefiro uma tendência alta. O sinal é mais raro, mas ele é bem mais eficiente. E quando eu estou dentro de uma tendência de alta, como aconteceu aqui com essa abertura nesse ponto, e a gente rompe um centavo essa mínima, eu posso inclusive usar isso como uma entrada de swing trade para ações, ou mesmo para o futuro, tá? E funciona extremamente bem, né? Aqui a gente tem mais uma entrada acontecendo. Abertura abaixo da mínima do dia anterior. E vamos mostrar aqui então mais outros exemplos para vocês. O legal, pessoal, aqui tem, olha que entrada bonita aqui, essa abertura aqui. Tu espera que rompa um stick acima dessa mínima e tu toma a posição. Mesma coisa aqui, ó, essa abertura aqui. Ó. Abriu, caiu, voltou a subir, rompeu a mínima, tu toma a posição e o trade vai embora. A gente pode utilizar isso na ponta da venda? Agora vocês tiraram, digamos assim, as palavras da minha boca. Sim, a gente pode isso na ponta da venda também. Em que sentido? Mas de preferência numa tendência de baixa. Então, quando nós estamos em uma tendência de baixa, nós vamos, no gráfico diário, nós vamos esperar uma abertura que seja acima da máxima do dia prévio. Observa esta abertura aqui, acima da máxima do dia prévio. Quando imediatamente viola essa máxima, bato na venda e fico vendido até perto do final do dia. É um trade muito gostoso de ser feito, é um trade muito eficiente de ser trabalhado, né? A gente trabalhar dentro de uma tendência de baixa em que tenha aberto um gap de alta. Aqui tem um exemplo bem claro disso. E essa é uma oportunidade que permite a um trader mais agressivo, então, fazer a venda aqui e conduzir a operação até a abertura desse candle branco. Aqui teria uma outra venda que não evoluiu tão bem. Nós abrimos acima, perdemos a massa, mas não conseguimos afundar fortemente no mesmo dia, que só caímos 2 dias depois. E aqui vou mostrar mais alguns exemplos. Aqui tem mais um gap de alta, abre acima da máxima, perdemos essa máxima e a gente derrete pelo resto do dia.
Vamos ver se tem mais alguns pontos aqui que eu possa mostrar para vocês. Olha que lindo esse trade. Quase sensual. Chega a ser sexy esse trade. Ó. Olha essa abertura em gap de alta aqui. Abre um gap de alta. Simplesmente começa a recuar. Quando rompe a máxima do candle prévio, aciona o movimento de recuo mais intenso. Isso aqui é delicioso de fazer day trade assim. É delicioso fazer day trade assim. Por exemplo, você pega e chega em casa na segunda-feira e você vê este candle assim. E pensa, que delícia, é um rompimento. Não funciona, galera. Não funciona. Tá? Esse negócio de rompimento de topo prévio não é algo que vocês possam querer operar em índice futuro, tá? Você está olhando para isso aqui e você está pensando em fazer uma venda, não uma compra. E você vai esperar, basicamente, que aconteça um gap de alta, e esse gap de alta acima da máxima do dia anterior. Cara. E quando corta essa máxima para baixo, o mercado dá uma recuada violenta e afunda. A gente vai ter outros exemplos acontecendo, e agora, se vocês quiserem, para se sentirem mais seguros, para se sentirem mais tranquilos, colocam uma ferramenta aqui famosa, muito rara e muito bizarra, que poucas pessoas conhecem, a famosa banda de Bollinger. Então o cara bota uma banda de Bollinger simples, sem nenhum mistério, sem nenhuma modificação na configuração nem nada, pega a banda absolutamente normal, e aí vai esperar o quê? Cara, vai esperar que tenha fechado abaixo da banda inferior da Bollinger, ou seja, 2 desvios padrões abaixo da média móvel de 21, indicando que o mercado está extremamente sobrevendido. E quando acontece um gap como o que eu acabei de mencionar para vocês, um gap de compra, fica lindo o movimento para tomar a posição aqui e tentar carregar, às vezes, o alvo até a média móvel lá em cima. E a mesma situação pode ser feita na ponta da venda. Então o sujeito espera o que era basicamente um fechamento da banda superior da Bollinger. Vamos ver se você consegue ter um exemplo aqui. Ele vai esperar que feche acima da banda superior da Bollinger, como tem aqui nesse dia, e tenha um gap de venda acontecendo. Abre aqui, acima da máxima de prévio, perde essa máxima e o mercado dá uma derretida. Então, é um sistema bastante interessante de ser trabalhado para day trade, mas que não utiliza o gráfico intradiário, utiliza o gráfico diário para tomada de decisões. E ele é fantástico de ser feito, porque permite trades extremamente longos, trades que muitas vezes vão gerar para a gente 1.800 pontos, 1.200 pontos. As pessoas às vezes me perguntam, Stormy, como é que tu pega 1.800 pontos num dia? Assim, dessa maneira, com essa técnica, com essa ideia, com essa tática. Esse tipo de dia não vai acontecer sempre, é óbvio, mas quando ele acontece, nos permite botar um belo capital no nosso bolso. Né? Então, o conceito aqui, basicamente, vai ser utilizar os extremos do mercado e operar seja um gap de compra ou seja um gap de venda. Então, quando tu tens uma situação como essa daqui, em que você fechou abaixo da banda inferior da Bollinger, nesse tipo de dia, eu começo a salivar, pessoal. Chegou no final desse dia, eu estou salivando, tipo assim, ó. Mas eu não estou salivando de medo, eu estou salivando de, cara, eu tenho que comprar isso daqui amanhã, tudo que eu quero é um gap de baixa, para que o mercado faça com que todos os amadores limpem tudo e suba violentamente. Então, no dia seguinte, quando abre este gap abaixo da mínima do dia anterior, rompe essa mínima para cima, delícia, o meu alvo vai ser no mínimo essa abertura aqui, e é onde o mercado vem com uma velocidade bastante impressionante. Já conheciam esse setup, pessoal? Já conheciam esse conceito, essa forma de trabalhar, em que a gente pega basicamente, aqui tem um exemplo bem claro nisso, olha que bacana, esse gap de alta aqui, acima dessa máxima, quando perde essa máxima, delícia. Muito bom de ser feito. Muito interessante. Simples, extremamente eficiente e algo que pode permitir para os amigos fazerem trades muito adequados e muito fortes. Por exemplo, digamos que o sujeito não está olhando aqui esse fechamento na sexta-feira ou no final do dia e vê um fechamento assim, cara. Tá vendo esse fechamento?
Esse fechamento que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é o que eu chamo de o setup Shaquille O'Neal. Tá? Isso aqui é para mini, pessoal. Isso aqui nós estamos olhando o índice futuro, mas isso aqui pode ser utilizado dentro do mini índice. Isso aqui pode ser utilizado dentro do mini índice, exatamente igual. Tá? O que eu quero dizer com o setup Shaquille O'Neal? O Shaquille O'Neal é um cara que tem 2,20 metros de altura. 2,20 metros de altura não é o normal. Concordam comigo que 2,20 metros de altura é algo completamente fora da curva? É completamente fora da curva. Então, quando você vê o mercado fechando assim, abaixo da banda inferior da Bollinger de 2 desvios padrões, você acabou de encontrar no meio da rua o Shaquille O'Neal caminhando com a namorada dele. Tá? Então, quando você vê isso, isso não é algo que você veja todos os dias. Não é. É algo muito raro de ser visto. Encontrar o Shaquille O'Neal e a sua namorada. Vocês já viram o que é a diferença do Shaquille O'Neal para a namorada dele? Já chegaram a olhar essa diferença? Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença do Shaquille O'Neal para a namorada dele. Isso aqui é o Shaquille O'Neal e a namorada dele. Olha o que é a diferença do Shaquille O'Neal para a namorada. Cara, é um troço brutal, né? É um troço exótico, no mínimo exótico. Bom, o que eu quero dizer com isso? O mercado não consegue ficar nesse ponto, tão afastado da média móvel. Quando a gente visualiza isso, as pessoas estão com medo. As pessoas, os amadores olham para um candle desses e eles estão em pânico. Eles estão medrosos. O cara que está com medo, ele faz burrice. O cara que está com medo vende quando não deve. Vende muito abaixo do que deveria. Então, tudo que eu quero para o dia seguinte é o quê? É um gap de baixa. E quando aparecer esse gap de baixa, eu vou deixar uma compra 1 centavinho acima da mínima desse ponto. E eu vou colocar o meu stop 1 centavinho abaixo da mínima do dia. Eu vejo que aqui eu tenho um stop de quanto? Eu tenho um stop de mais longo, 570 pontos. Mas o meu alvo, cara, é buscar um alvo de 4.000 pontos. 4.000 pontos. Não foi atingido no mesmo dia, não, mas 3 dias depois foi. 4.000 pontos com um risco de 580 pontos. Essa relação risco-benefício é fantástica. E utilizando um bom conceito de controle de risco, que eu acho que vocês vão conversar com outros colegas aqui ao longo dessas próximas 30 e poucas horas que nós estaremos juntos, vocês podem utilizar esse modelo e fazer trades belíssimos. Trade de 3.000 pontos, trade de 2.000 pontos, operando somente de uma maneira com um risco totalmente contido e totalmente tranquilo. Vejam que aqui, ó, mais um movimento em que o mercado fecha abaixo da banda inferior da Bollinger, ou seja, Shaquille O'Neal. Aí você espera o dia seguinte e olha como o mercado é legal. No dia seguinte o mercado abre no gap de baixa, cara, olha que delícia. E aí tu toma a posição, vamos nessa, stop na mínima do dia. E o alvo, cara, o alvo tá aqui em cima, cara. O alvo tá aqui em cima. Nós estamos falando de um alvo de quase 2.700 pontos. Tá? E aí o que o mercado faz? Uá! No dia seguinte, pau, tá lá. Agora, se vocês estão entendendo a conversa que a gente está tendo aqui, tá? Se você está terminando este dia assim, o que você esperaria amanhã? Se amanhã tiver um gap de alta máxima, eu vou operar na venda. Então imagine que amanhã a gente abre num gap de alta e depois de abrir no gap de alta começa a recuar e perde a máxima do dia, eu bato na venda para buscar isso aqui. Por quê? Porque eu estou dentro de uma resistência do diário. E lembre-se que perto de resistências do diário, o que eu espero? Eu espero gaps de alta para bater na venda. Não tivemos. Aqui no caso foi um gap de baixo. O mercado seguiu um movimento de recuo e veio aqui para baixo. Tudo bem. Paciência. Faz parte. Aqui tem um outro sinal de entrada pelo mesmo modelo. Só que aqui o stop fica muito longo. Concorda comigo? Um stop muito pesado.
A gente consegue, sem dúvida alguma, entrar dentro de um time frame menor, 12 minutos, ou mesmo eventualmente uns 6 minutos, para procurar por pontos de entrada mais refinados nessa questão aqui. Sim, conseguimos. Sem dúvida alguma que conseguimos. Então, eu queria muito mostrar esse modelo para os amigos. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui com vocês. Acho que meu tempo já deve estar praticamente acabando. Foram 46 minutos já. Mas eu queria apresentar essa ideia. A ideia de que quando nós temos a abertura do dia, ou ela vai estar grudada na máxima. Vejam quantas vezes que a abertura do dia, ou ela está grudada na máxima, ou ela está grudada na mínima do dia. Então, segunda-feira, quando o pregão estiver abrindo, vocês se perguntem, olha só, hoje essa abertura vai estar perto da máxima ou ela vai estar perto da mínima do dia no final do dia de hoje? E se tu conseguir identificar, por exemplo, um gap de baixa e posteriormente a ruptura da mínima para o movimento seguinte, cara, você esperaria um movimento de volta para essa região que está aqui. Um outro ponto que eu quero mencionar aqui para vocês, rapidamente, ainda utilizando análise técnica dentro do gráfico diário, a gente consegue muitas vezes interpretar alguns padrões bem importantes que estão acontecendo de tempos em tempos. Se vocês olharem este gráfico de uma maneira totalmente despretensiosa, o que vocês estarão vendo aqui? Vocês estarão vendo que o mercado está fazendo sistematicamente uma mesma figura. Qual que é a figura? Pivôs de alta falsos. Vejam que ele fez aqui um topo. Depois de ter feito esse topo, ele faz o recuo, ele volta, ele rompe o topo anterior e no dia seguinte, após o rompimento, ele desaba. Veja que logo depois que ele faz isso, ele faz o mesmo topo, ele volta a subir e logo depois ele rompe o topo. E logo depois de romper, o que ele faz? Ele desaba, criando traps. Para quem conhece o conceito de traps, que eu opero muito, tá? Isso aqui se chama zona de rejeição. O mercado está rejeitando romper aqui, o mercado rejeita romper aqui, e aí ele faz um novo cenário em que aqui ele rompe esse topo, veja que ele rompe o topinho prévio, e depois de romper o topo prévio, literalmente não consegue manter, perde a mínima e ele afunda mais uma vez, é mais um falso pivô. E aqui nós vimos ontem o mercado fazendo um falso pivô também. Veja um pouquinho. O candle 225 rompe o topo, perde a mínima e abre mais um ciclo de recuo. Então isso tudo aqui o Wyckoff chama. Isso aqui que eu estou mencionando também pode ser utilizado para mini dólar, Marco Carvalho, sem dúvida alguma. Isso aqui que eu estou mencionando para vocês, esse cenário aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O Wyckoff dá um nome para isso. Sabe como é que o Wyckoff chama isso? O Wyckoff chama isso de fake out. Em português seria buscou liquidez. Buscou liquidez para vender mais. Buscou liquidez para vender mais. Buscou liquidez para vender mais. É isso que o mercado está fazendo. Essa subida aqui para chamar comprador. Então aqui ele chama comprador e no dia seguinte ele descarrega na venda. Ele chama comprador para bater na venda e enfia na queda. Então quando vocês localizarem este padrão, entendam que isso é produzido por robôs que vão chamar compradores para socar na venda e voltar no mínimo até o fundo estabelecido aqui. Que é o que aconteceu nesse ponto. Que é o que aconteceu neste ponto aqui. E é o que aconteceu neste ponto aqui. E aqui. E é o que vai acontecer provavelmente segunda-feira, chegando naquela região que está lá. Tá? Então, galera, isso aqui se chama fake out, que está sendo extremamente frequente dentro do índice futuro neste momento. Vejam que hoje eu falei basicamente de como operar o futuro, como fazer day trade futuro no gráfico diário, mas isso pode ser feito dentro de um gráfico de 12 minutos, Stormer? Sim, exatamente o mesmo conceito acontecendo aqui no 12 minutos. Ó. Simplesmente você tinha um topo estabelecido aqui,
que é esse topo. Aí o mercado vem, rompe essa região aqui, com o candle número 22, e o candle número 23 perde a mínima, sendo isso um trap, e o mercado dá uma violentada para baixo. Isso aqui para criptomoedas é extremamente interessante. É muito bom de operar criptos desta maneira. Esperar essa chamada de comprador aqui para dar uma afundada violenta. Isso por 12 minutos. Mas, Storm, isso rola num time frame menor ainda? Isso rola nos 6 minutos? Sim, isso também rola nos 6 minutos exatamente igual. Aqui tem mais o mesmo movimento. Vamos voltar um pouco mais aqui para trás para poder visualizar isso de uma maneira mais tranquila. Vejam que aqui a gente tem mais uma situação de fake out. Notem que a gente faz esse movimento de alta aqui, monta esse topo, a gente dá uma recuada, a gente rompe aqui. Essa sombra superior aqui mostra que o mercado rejeitou essa ruptura e quando perde essa mínima, soca-se na venda com vontade de voltar para essa região que está aqui embaixo. O mercado dá uma escorregada. Os fake outs, eles podem ser operados em qualquer período operacional que vocês estejam trabalhando. Aqui tem mais um exemplo de fake out. Ó, veja que a gente tinha um topo estabelecido aqui, que é no número 39, rompe o topo anterior. Depois de ter rompido o topo anterior, a gente desenha uma possível venda na perda dessa mínima. O nosso stop é extremamente curto, o stop vai estar acima dessa máxima. No próximo candle, o mercado aciona a venda e vem. Isso! E o que é legal? Como é que tu projeta o teu alvo aqui? Bom, o alvo nesse modelo é, no mínimo, o fundo prévio, mas se tudo correr extremamente bem, você pega a amplitude de todo esse movimento que está aqui e projeta isso para baixo e você desenha um alvo lá embaixo, ou seja, um alvo muito amplo mesmo. Neste caso, o alvo não veio só até a exposição de 61, pelo menos depois dá uma repicada e aí acaba o dia nesse ponto. Ainda assim, um day trade que ofereceu para o sujeito 1.400 pontos, um stop de 260 pontos, tudo isso baseado em conceito de fake out, que é isso aqui que eu estou tentando mostrar para vocês. Vai funcionar sempre? Não, como mencionei, não existe nada que funcione sempre. Aqui a gente tem um fake out que falhou. Veja que a gente rompe o topo anterior, o candle seguinte perde a mínima, a gente bate na venda, mas a gente acaba sendo estopado aqui. Depois, acontece. Nenhum sistema funciona sempre. Nenhum sistema vai dar certo sempre. Então, a gente tem que ter essa ideia. Por isso que a gente utiliza um bom controle de risco. Aqui está acontecendo mais um possível fake out. Notem, a gente tem aqui as topo. O mercado aqui tenta romper o topo. Rompeu. Esse fake out é o mais de todos no meu entendimento. Porque, basicamente, ele rompe e já o próprio candle, ele já é um candle baixista, rejeitando a ruptura de 113,460, indicando que os vendedores defenderam a região. Os vendedores tocaram a região. Então, eu já penso aqui imediatamente numa venda aqui, com o meu stop acima dessa máxima aqui, e com o meu alvo sendo, no mínimo, o fundo prévio aqui embaixo, que é um alvo aqui, nós estamos falando, então, um alvo de quase 480 pontos, e o nosso stop aqui, 280 pontos. O mercado vem, aciona a venda e vem lindo e bonito. Então, o fake out é um sistema muito atraente de ser operado para um trader que esteja procurando pelo modelo, para um trader que esteja pensando no modelo. Aqui, ó, a gente tem um outro fake out. Notem que a gente... Então, todo candle, prestem atenção para como é que se identifica um fake out. Fake out. Todo candle que rompe topo anterior e mínima é perdida no candle seguinte. No candle seguinte. Então, vejam este candle aqui, o candle número 32, ele rompe o topo anterior, o topo que estava estabelecido em 24, e aí, simplesmente, quando perde esta mínima aqui,
entra, o stop fica acima dessa máxima aqui e o alvo é, voilá, o fundo prévio. O alvo está aqui. O mercado vem para cá. E quando chega aqui, começa obrigatoriamente a pensar em zerar a tua ponta vendida. Certo? Então, o fake out ele é identificado desta maneira, desta forma, nesta ideia. Né? Muito bem. Eu queria abrir espaço para perguntas. Eu não sei se está rolando perguntas aí ou não. Rodrigo colocou uma pergunta interessante. Poderia repetir esse final do ponto máxima e mínima quando identifica o fake out? Tá. Vamos colocar aqui de novo na tela, porque eu acho que isso é uma coisa importante. Lá no meu canal, pessoal, no Stoner.oficial, eu tenho um vídeo que é como localizar topos e fundos. Então, quem tiver dificuldades para localizar topos e fundos, pode imediatamente dar uma olhada naquele vídeo. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente como é que eu marco um topo e como é que eu marco um fundo. Topo, para mim, ele é marcado... Está aparecendo minha tela ou não? Acho que sim. Topo, para mim, ele é marcado toda vez que eu tenho um candle. O candle seguinte... Então, um candle que tem, por exemplo, essa máxima, aqui. O candle seguinte faz uma máxima mais alta. E o candle seguinte é uma máxima mais baixa. Então, isso, para mim, configura um topo de mercado. Máxima mais alta, máxima mais baixa. Lower. Então aqui, vejam o candle número 14 é uma máxima, candle número 15 máxima mais alta, candle número 16 máxima mais baixa. Isso aqui então é um topo. Eu marco esta região aqui com uma região de topo. Aí, o bom é que isso configura nitidamente o que é um topo. A partir disso, tu não tem mais dúvida do que é um topo e o que não é um topo. Bom, o fundo vai ser mínima, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então, isso constitui um fundo. Bem, veja que o mercado aqui então fez esse topo desenhado aqui no candle 14, 15, 16. No momento em que a gente tem este candle número 21, vejam que esse candle número 21 aqui, ele está rompendo o topo 14, 15 e 16. Veja que aqui a gente está vendo que o mercado está tentando romper essa região. No momento em que eu vejo isso, eu imediatamente coloco uma venda um tique abaixo dessa mínima. Coloco o meu stop um tique acima dessa máxima. Coloco o meu alvo, no mínimo, o fundo prévio que está aqui embaixo. E aí, eu calculo naturalmente quantos contratos que eu posso fazer para ter um risco controlado. E esse sinal tem que ser acionado no candle seguinte. Veja que o mercado faz isso, acionou, bateu na venda, está vendido, quase estopado, não foi estopado ainda, quase estopado, passou um calor e aí o mercado vem. Yes! Vai! Vai! É isso que eu quero! Bufunfa! Vamos botar aqui no dólar. A mesma coisa funciona, exatamente o mesmo funciona para dólar? Exatamente o mesmo conceito funciona para dólar. Período que você quiser trabalhar, no período que quiser trabalhar, a ação que você vai ter para você. Tá? Vamos ver então se a gente procura aqui um fake out acontecendo. Tá? Normalmente, tá? Aqui a gente tem um exemplo bem bonitinho de fake out. Observem este topo aqui, o topo número 4, 5, 6, estabelecido aqui nos 6 minutos. Aí o mercado volta a subir. Candle 15. Candle 15 tenta romper o topo 4, 5, 6. Define uma venda um tique abaixo dessa mínima. O próximo candle, vejam que não perdeu a mínima. O próximo candle é o que a gente chama de inside bar. A sua máxima e a sua mínima estão contidas pela máxima e pela mínima do candle anterior. Então o sinal ainda é válido. Se tivesse rompido essa máxima aqui, o sinal de venda seria validado.
Mas como não rompeu e formou-se um inside bar, eu ainda deixo a minha venda nesse ponto. E meu stop fica acima dessa máxima. E meu alvo é o fundo prévio. Então, nós estamos falando aqui de um stop, aqui um stop mais caro, de 11,82 pontos, para um alvo de 22 pontos. O que o mercado faz? Nos entrega 22 pontos. Muito bem, vamos olhar aqui outros fake-outs. No dólar, vejam que é muito frequente não chegar a romper, mas bater exatamente no mesmo ponto. Se bem que aqui chegou a romper, ó. Por meio tiquezinho rompeu. E aí faz o inside bar e vem. Vou pegar aqui um outro exemplo. Olha esse fake out aqui, que bonito. Veja que a gente tinha um topo aqui. Topo configurado, candle 53, 54, 55, massa mais alta, massa mais baixa. Próximo candle faz isso. Candle 63 é um candle fake out. Colocamos a venda na perda mínima desse fake out. Nosso stop fica acima desta máxima e nosso alvo é o fundo prévio, que está aqui embaixo. O que o mercado faz? Entrega o fake out para a gente, entrega nosso alvo, bota o dinheiro no bolso e espera um próximo sinal. O que eu não gosto do fake out é que eu queria que ele fosse mais frequente. E, infelizmente, não é um setup muito frequente, mas quando ele aparece, é realmente muito gostoso de ser operado. Aqui tem mais um fake out. Vejam que a gente tinha aqui topo marcado, candle 54, 55, 56, marca esse topo. Você fica esperando o fake out. Ainda não. Opa! Candle 60. A gente já define uma entradinha aqui na ponta da venda. Stop acima dessa máxima aqui. E o alvo vai estar lá embaixo, no fundo prévio. Se o cara quiser ser mais agressivo, como eu mencionei, ele pode deixar alvos mais longos, fazer uma RP. Se ele trabalha com 2 contratos, faz uma RP. E daí ele pega essa amplitude aqui e joga isso aqui para baixo como alvo final. Amplitude do movimento. E aí também funciona bem para fazer a realização final. Não funciona sempre. Vejam que aqui falhou. Esse candle aqui rompe o topo prévio. Você define uma venda na perda dessa mínima. Seu stop está acima dessa máxima. E aí, infelizmente, acionou a venda. Veja que essa sombra inferior já rejeita a venda. E os compradores reassumem. E você acaba sendo estopado. Né, como foi ali. Então, não funciona sempre, mas sim, é um sistema operacional que, como acaba tendo um alvo mais longo do que o nosso stop e como acaba tendo um nível de acerto maior do que 50%, o resultado acaba sendo positivo e a expectativa matemática também positiva. Certo? Aqui tem mais um, ó, bem bonitinho. Ó. Observem este topo aqui. Notem o rompimento do topo. Eu gosto quando o fake out faz isso. Ó. Quando ele rompe e o candle que faz o fake out já fecha em baixa. Aí é um sinal que eu, inclusive, aciono mais fortemente a minha venda. E aí aqui, então, a perda da mínima dessa região aciona a venda e o mercado venha lá para o fundo prévio. Tá? Então aqui a gente pode trabalhar isso em cima de ativos de 6 minutos. Se a gente quiser trabalhar isso no 120, também funciona exatamente o mesmo conceito de 120 minutos. Exatamente o mesmo conceito. Só que aí vai ser alvos mais longos. Naturalmente vão ser alvos bem mais longos. E a gente vai poder operar com movimentos mais amplos. Vou dar um exemplo. Notem, gráfico de 120 minutos do dólar. Vejam que a gente tinha um topo aqui. Todo mundo aqui, não precisa ser nenhum mestre, não precisa ser o Obi-Wan Kenobi da análise técnica, para ver que isso aqui é um topo. Que é o seguinte, fake out. Fake out. Tá? Então, se isso é um fake out, eu vou botar uma venda na perda dessa mínima. E vou botar meu stop acima dessa massa. E o meu alvo vai ser o quê? No mínimo esse fundo prévio. O que o mercado faz? Aciona, bate a venda
vendido, 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 vendido. Claro que os 120 minutos, cara, tu vai ter que operar daí num prazo bem mais longo, não vai ser um day trade, vai ser um swing trade. Então, esse ponto aqui, que aproxima-se desse fundo, te ofereceu 178 pontos para um trader que operasse isso num swing trade de dólar. Tá? Então, o time frame que vocês quiserem utilizar, aqui tem mais uma, com a venda na perda dessa mínima. O time frame que vocês quiserem utilizar pode ser utilizado com esse modelo. Por quê? Porque ele pega a resposta básica e natural que o mercado faz quando ele tenta ir para um lado e rejeita. É isso que está acontecendo aqui. Vejam que esse topo aqui, galera, era uma resistência. E este candle aqui, o mercado tentou romper essa resistência. Quando perde essa mínima, ele fala, cara, não é para lá que eu vou para o outro lado. Excelente. Era isso, pessoal. Não, a gente tem alguma... Eu tô achando super interessante a aula, Stormer. Eu queria fazer algumas considerações. Queria te agradecer, então, a aula, super aula. Eu estou falando para o público que é uma super aula. Eu confesso que dentro de operações intraday, olhar um gráfico diário, né, para fazer day trade, para mim é uma novidade. Achei super legal a técnica. Eu vou assistir essa aula quando eu terminar a live, porque eu gostei bastante. E queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa super live. Show de bola, pessoal. Um grande abraço para todos. Que vocês tenham esse evento de vocês é um evento fantástico, muito, muito bala. E desejo a todos vocês muito aprendizado nessas próximas horas aí com todos os mestres que vocês conseguiram reunir. Ele está de parabéns por conseguir reunir esse time absurdamente poderoso que tu conseguiu. Parabéns, cara. Obrigado, Storm. Você está me ouvindo ou não? Eu queria fazer tá ouvindo? Não, né? Tá ok. Então vamos encerrar a participação. Tá, vamos encerrar a participação então do Stormer. Agradecer aqui imensamente e estamos juntos. Valeu. Um abraço.